Saudações de luz, meus amados. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Canadá, o Caminho do Coração, a Universidade da Alquimia Maior, seu caminho para a nova espiritualidade. Eu sou a Beatriz e sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo vibrando alto. Vem! Gente, hoje eu vou conversar com vocês sobre como eu saí da condição de um ego extremamente mimado, da possessão do ego. Olha, o caminho de despertar interior, expansão da consciência, ele é um processo. E nesse caminho tem que se colocar muito na paciência. Tem que se ter muita compaixão por si. Isso foi uma das coisas que mais me marcaram, assim, sabe, no meu processo. Então, muitas vezes eu reconhecia que estava vivendo na possessão do ego e não adianta nada a gente se colocar para baixo, a gente pegar pesado com a gente, sabe? Com críticas, julgamentos, culpa, etc. Não. Eu sei por mim, não vale a pena baixar a vibração. O todo em nós escolheu ter essa experiência na Terra como humanos que estamos, né, temporariamente. Então tudo isso, essa inconsciência, ela faz parte. E o bonito de todo esse processo é esse caminho de volta, né, à consciência, à ascensão. Então todo ele se desafiou, né, veio para cá, ficou na completa inconsciência e o despertar é isso, né? Mas assim, o que te move aí dentro? Porque só eu sei do meu caminho até aqui. Somente você sabe do seu caminho até aqui. Só que nessa jornada toda, nesse caminhar, eu sentia algo aqui dentro muito forte. Eu sentia, sabe, algo que sempre me fez buscar pela espiritualidade. E eu te garanto que foi isso que salvou minha encarnação até aqui. Porque nesse jogo de pendularidade na vida, que é entre o nosso ego e a nossa alma, a alma ela tá um pouco em desvantagem, porque a gente é totalmente movido, virado pro externo, não é mesmo? A gente nem sabe que tem alma, a maioria de nós não sabe que tem uma alma aqui dentro. E que a gente deve trazer o nosso ego encarnado como João, Maria, Beatriz, para a alma, para o alinhamento com a nossa alma. Então, o meu processo teve muitos momentos desafiadores, mas eu nunca desisti de mim. Né? O importante é isso. E eu sempre fui me colocando, tendo compaixão por mim. A partir do momento que eu fui caminhando e coisas foram acontecendo na minha vida, mas eu via que eu ainda estava nessa posição de ego, eu vi que o melhor caminho era eu ter compaixão de mim. Porque vocês não vão acreditar, mas na possessão do ego, na primeira fase, eu não me colocava para cima, eu ficava revoltada comigo, eu me batia, eu era grossa, tinha muita irritabilidade, impaciência, muita coisa que hoje eu vejo que foi de um lar, né, onde eu fui criada e eu tinha tudo isso como exemplo muito real na minha vida, na minha educação.
E eu achava que eu era aquilo, que eu era aquela pessoa que era teimosa, que era impaciente, entendeu? Que era irritada. E eu me achava forte, né? Eu achava que aquilo era ser forte. Mas não é assim. E nessa pendularidade da vida, se você não busca realmente por algo aqui dentro, esse chamado, e não procura estudar, não procura se pôr a trabalho, o que acontece é que geralmente o pêndulo bate, a gente baixa demais a vibração e muitas pessoas acabam, infelizmente, perdendo a encarnação. Então, eu sei por mim do tamanho do meu desafio e que se eu não buscasse essa conexão interior, não buscasse estudar como eu estudei e praticar as coisas que eu pratiquei, que eu fui realmente ver se era aquilo mesmo, experienciar e ver os resultados, eu realmente não estava mais aqui. Só que a minha vida realmente mudou quando eu fiz o encontro marcado com o mestre, né? Para quem tá chegando aqui pela primeira vez nesse vídeo, o bem amado mestre Stratos Feihran, ele teve uma experiência na Terra há pouco tempo. Ele foi o avatar Gasparetto e ele está trabalhando conosco aqui no Canadá com toda a egrégora através de um portal que se abriu aqui no Polo Norte para estar trabalhando conosco e com todas as almas que estão nesse nível de consciência, que tem condições agora de sair de uma alquimia menor, que coloca o poder tudo lá fora, para estar realmente na independência do ser. Então, quando eu fiz o encontro marcado com o mestre, né, eu fui a primeira pessoa a fazer o encontro marcado com o mestre, que é com ele, e o segundo encontro é a consagração à alquimia maior. Eu declaro realmente a minha independência do ser. E essa consagração é feito, né, com o bem amado mestre Sananda, que foi o avatar Jesus Cristo aqui na Terra. Então é tudo muito bonito, muito glorioso, realmente. E a minha vida foi mudando a nível escalar a partir do meu sim. Porque a partir do momento que eu decidi abrir o canal do YouTube e o Adriano começou a canalizar os mestres ascensionados, que primeiramente eram os mestres Arcanon, Arcanon e Tecanon, que vieram dar aulas sobre os princípios, a gente foi batendo aquele papo ali naquelas videoaulas, eles ensinando cada princípio, que são leis cósmicas universais, que regem tudo no universo e a nossa vida, e eles foram dando muitas dicas, né? E eu fui realmente praticando tudo que eu falo ali, naquelas conversas com eles. E nisso chegou o bem amado mestre Stratos Feihran, que se apresentou, também tem um vídeo aqui no canal, bem legal, é o princípio da correspondência, né, onde no final do vídeo eu perguntei quem estava, né, que mestre que estava conversando ali comigo, e ele se revelou, e foi tudo muito bonito, muito comovente, e eu convido vocês a darem uma olhada aqui no canal em playlists, princípios da alquimia maior, e olha ali, procura o princípio da correspondência, estuda ele ali e depois vocês tirem a conclusão de vocês. Então começou um trabalho que já tem aí 1 ano e pouco, né, de trabalho com o mestre Stratos Feihran, toda a egrégora. Então vi que era importante a lei da atitude. Não adianta a gente estudar, os mestres se revelarem pra gente e a gente não se colocar a trabalho. A gente precisa ter sim as nossas experiências para validar tudo aquilo na nossa vida. E dentro desse projeto que o bem-amado Stratos Feihran nos trouxe, ele ajuda a gente a formar o totem alquímico maior. E isso mudou a minha vida completamente. Porque quando eu sentia o meu ego me desafiando, o meu ego me confrontando o tempo todo, e a dor que eu sentia, ela realmente parecia real, o sofrimento vem na hora, né, uma ameba, uma coisa ruim, que tu realmente não sabe como tu vai sair daquilo. Mas eu te garanto, se você
fazer, testar na sua vida o que eu vou te trazer aqui, você vai vencer isso aí. Vai vencer isso aí. Quando o ego me confrontava, batia de frente comigo e eu naquele desespero, muitas vezes, gente, muitas vezes eu berrava e eu dizia: eu não acredito nisso, eu não acredito, eu nego o que me nega e afirmo o que me afirma, e eu afirmo a minha alma em mim, eu dou poder da minha vida para minha alma, reina minha alma, impera, impera. E eu fui fazendo isso. Quando no encontro marcado com o mestre eu aprendi sobre a importância de se ter um totem alquímico maior, a minha vida mudou, porque nessas horas eu comecei a perceber toda aquela energia que me chegava, né, que não era minha, é de todo esse astral energético negativo aqui da Terra, de coisas que eu havia me ligado, de coisas que tinham entrado dentro de mim e que eu precisava olhar e transmutar. Eu comecei a trazer na minha tela mental, eu comecei a me ligar com o mestre pendular, que todos que fizeram o encontro marcado com o mestre estão fazendo, sabe quem é. E eu fui trazendo ele e eu visualizava, e com muito amor eu passava a mão nele e olhava nos olhos e eu dizia: mestre pendular, eu sinto que eu realmente estou pendulando agora. O meu ego, ele tá me confrontando, ele tá batendo de frente e eu sei que isso não é real. Me ajuda, bem amado mestre. Me ajuda. Me ajuda na minha harmonização interior. E muitas vezes eu encostava a minha cabeça assim com ele e eu não passava rápido por aquilo. Eu ficava ali e eu ficava ali e eu colocava a mão no meu peito e eu dizia: minha alma, amada e abençoada, sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. E eu fazia isso, ficava ali com isso, sabe? Fazendo em 5, 7 minutos. E eu ia fazendo. Então, nesse caminho, sabendo da importância dos arquétipos, porque para quem não sabe, os arquétipos, gente, são uma criação do todo, lá do 6º plano das ideias. E eles têm a ideia primordial, cada arquétipo tem uma ideia primordial e carrega em si mestrias que a gente pode estar trazendo para nossa vida e somando as mestrias deles na nossa energia, para nos ajudar a viver em paz aqui nessa vida. É importante saber como funciona o jogo aqui da Terra. Por isso da importância de estudar os princípios aqui no canal. Realmente escutar, assistir, anotar, porque são aulas sim longas, mas tem muitas revelações, tem muitas dicas que quem praticar realmente vai sim conseguir aí dar um salto quântico na sua vida, tá? Para quem não sabe, os mestres Arcanon, Arcanon e Teccanon são também os iniciados lá do Kaibailo, lá da época de Hermes Trismegisto. Só que não adianta ir lá ler as leis herméticas na cabeça, sem estar harmonizado com a sua alma. Porque daí você vai ficar na pira louca da cabeça e vai ter muitas dúvidas, não vai entender aquela linguagem. Então eles trouxeram agora para essa nova era da Terra, essa nova espiritualidade no planeta Terra. Eles retornaram e trouxeram esses princípios, né? Postularam essas aulas, os princípios da alquimia maior, que estão aqui no canal, numa linguagem mais fácil, acessível, uma outra energia. E quando você diz sim,
Muita gente que nos escreve relata que só no estudar os princípios já consegue perceber mudanças na sua vida, porque aprende como funciona o reino aqui da Terra, aprende a entender a linguagem do mundo, que é o jeito que a nossa alma tem de nos falar as coisas, de nos revelar para onde a nossa vida está caminhando, para onde a nossa vida está indo. Só que o que realmente me ajudou de vez a me alinhar com a minha alma, porque o que eu quero deixar claro aqui é que mesmo depois da minha consagração, eu ainda estava com um pouco ali com o pé na possessão do ego, né? De vez em quando ele batia de frente, eu tinha uns rompantes aí. E eu só observava. E eu negava aquilo, eu dizia, isso não sou eu. Isso não é meu. A minha alma jamais iria fazer isso comigo. Então, nesse processo, é importante a gente colocar a consciência. E o mais importante é a gente se desidentificar. Porque se aquilo vem e você acha que é você vibrando baixo, vibrando na raiva, né, achando que é você, todo aquele rosco energético, aí ferrou, sabe? Aí ferrou. Aí a tua alma, de certo, com certeza bota a mão na cabeça, meu Deus, não é pra acreditar que é você. Eu jamais iria fazer isso com você. Então, foi muito importante eu negar o mal, qualquer coisa que eu achasse que era eu, qualquer vibração de medo, de dor, de qualquer coisa, eu passei a acreditar, porque é real, não é meu, né? Eram todas as ligações energéticas que eu ainda estava na inconsciência me ligando, dizendo sim para aquilo, coisas que tinham entrado dentro de mim e que estava ali gritando para que eu olhasse e me desidentificasse. Então, a primeira grande sacada é se desidentificar do mal, entendeu? Então, eu comecei a negar e afirmava minha alma. E às vezes, como eu relatei, eu tinha que berrar. Eu nego, isso não sou eu afirmo minha alma, impera. Só que daí eu fui caminhando nesse processo, porque vale muito a pena fazer um encontro marcado com o mestre, porque o mestre Stratos nos ajuda, ele nos ensina a olhar para dentro, a transmutar muitas crenças negativas limitantes, muita coisa ruim que a gente não quer mais na nossa vida. Tem todo o apoio da nossa egrégora, tem todo o apoio da egrégora do mestre Stratos, com todos os mestres que estão com ele para nos ajudar em cada área da vida. Então foi muito mais fácil com toda essa ajuda e eu fui me colocando a trabalho, né? Fui fazendo o que tinha que ser feito, eu fui me entregando no processo. Só que mesmo assim, como eu relatei, eu senti ali que ainda não tinha tirado o pé da possessão do ego. E a minha virada foi o seguinte: a gente começou a estudar sobre os arquétipos. E eles não nos causam dependência, eles nos trazem empoderamento e nos ajudam a viver aqui. Só que a maioria das pessoas que de repente podem chegar aqui nesse vídeo, a maioria conhece os arquétipos e muitos têm medo até de alguns arquétipos, medo de viver a polaridade negativa desses arquétipos. Só que eu te garanto que se você vier para a Alquimia Maior, fazer o encontro marcado com o mestre e se colocar a trabalho, você está se alinhando com a sua alma e você passa a não viver a polaridade negativa dos arquétipos, entendeu? Mas você precisa estar se colocando a trabalho, realmente. Não adianta estudar, só ficar aqui na cabeça e não fazer o que precisa ser feito. Então, com a minha inteligência espiritual, um dia quando o meu ego, né, senti que aquela energia veio e quis me confrontar, eu na hora fechei os meus olhos e eu pensei assim: quem é o arquétipo da paz? Eu preciso colocar paz aqui dentro. E gente, não tem como
ter um despertar de consciência, uma expansão de consciência, a iluminação sem se colocar na paz, tá? Se você olhar nas escalas em Hertz, a paz é uma frequência anterior à iluminação. E quando a gente tá nesse terrorismo todo do ego, a gente não tá na paz. Então eu percebi que eu precisava colocar paz aqui dentro de mim. E eu fui criada na igreja católica e eu pensei, uau, o Espírito Santo da paz. O Espírito Santo da paz é uma pomba branca da paz. É ela que é o arquétipo da paz. E eu comecei a trazer ela na minha tela mental, nítida e claramente, gigante, tá? Gigante, assim, ó, bem lá no universo, só eu e ela brilhava, eu visualizava ela brilhando, sabe? Uma luz branca, gloriosa, linda. E aquela luz me banhava todo o meu ser. E eu olhava nos olhos dela com muito amor. E eu dizia, traga-me a tua paz. Faça-se a tua paz na minha vida. E eu comecei a passar a mão no meu corpo e falar, corpo, te rende, corpo, ao grande Espírito na paz. Te rende, corpo, ao grande Espírito na paz. E eu fui fazendo assim. Fui me rendendo na paz. E eu comecei a suspirar, e eu comecei a me harmonizar. E era muito bom. Muito, muito bom. E eu fui fazendo toda vez que o ego me confrontava. Eu trazia a pomba branca da paz, me banhava na sua luz, falava pro meu corpo, corpo, eu quero isso agora. Te rende, corpo, ao grande Espírito na paz. Paz, eu me dou a paz. Faça-se a paz na minha vida. E eu fui fazendo isso. E eu percebi nítida e claramente o meu ego se fundindo com a minha alma, se rendendo à minha alma. Por quê? Porque o resultado foi esse, a paz. Lá nos princípios, o princípio do ritmo, né, o pêndulo, o ritmo pendular, né? Então esse princípio, os mestres falam que cada vez que a gente vai se harmonizando com a nossa alma, a gente sobe nas escalas das virtudes e a gente não pendula tão forte. Então antes a gente pendulava assim, muito forte. Vai se trazendo para a alma, vai suavizando. Mas sempre vai ter a pendularidade aqui no plano da Terra, óbvio. Só que eles nos ensinam que se a gente se harmonizar com a alma, você sobe na escala e a coisa fica mais suave. Sobe nas escalas, a coisa fica mais suave. E eu me botei a trabalho e vi realmente que é isso. É isso mesmo. Hoje, o meu ego não me confronta mais. Eu fico na paz. Só que sempre que eu tô aqui em casa ou caminhando com os meus pets, eu vou falando pro meu corpo. Eu vou dando esse comando pro meu corpo. Corpo, de agora em diante eu quero paz. Te rende ao grande Espírito na paz, corpo. E eu vou suspirando, eu sinto que algo vai se descolando da minha energia. Se eu sinto, às vezes, uma impaciência querendo chegar, eu trago o mestre pendular, né? E digo para ele, eu sinto que eu tô pendulando aqui. Me ajuda a harmonizar o meu ego com a minha alma, mestre pendular. E faço um ponopono para minha alma e solto, entrego, vou viver a minha vida. Quando eu comecei a fazer ter esse tipo de atitude nesses momentos, eu vi como eu fui vivendo na expressão da minha alma e vi nítida e claramente que aquele comportamento, aquilo não era eu, que aquilo não sou eu, né? Então,
Quando a gente vai fazendo assim, a gente dá oportunidade para nossa alma vir para frente, né? E ela tomar o comando da nossa vida, ela nos guia, ela nos orienta, né? Nos nossos olhos é a nossa alma realmente brilhando em nós. No nosso sorriso, realmente é a nossa alma sorrindo através de nós. Na nossa pele, no nosso cabelo, na nossa casa, em tudo, é a nossa alma vivendo em nós. E não o ego que estava desalinhado por conta da inconsciência, porque a gente nem sabia, a gente não foi educado para isso, a gente nem sabia que a gente tinha uma alma. E o quão é importante a gente se conectar com a nossa alma, trazer o nosso ego para esse alinhamento com a alma. Então, fica aqui, tá? Essa experiência, esse conhecimento que eu tô transmitindo para vocês e o que eu realmente fiz para alinhar o meu ego com a minha alma. E é incrível, gente. É incrível, muda tudo. Porque sai tudo que não é a gente, sai tudo ruim, sai tudo mal. Aí o mal, quando ele vem, porque o plano da Terra é denso, e quando o ego tenta alguma coisa contra você, você já diz não, não, pode sair pra lá, que isso é bobagem, não, aqui não. Eu afirmo a minha alma em mim. Então, nesse caminhar de despertar da consciência, eu percebi o quanto é importante a gente negar realmente o que nos nega e afirmar o bem nosso, o que nos afirma a nossa alma. Tá certo? Fiquem na paz, fiquem no amor. Namastê.